Olá, tudo bem? Eu sou o Ed. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem convencer facilmente outras, enquanto que a maioria não tem este poder de convencimento? Você já percebeu que muitas mensagens elas são muito mais persuasivas do que outras? Quer dizer, ela tem o poder de influenciar as pessoas de uma forma muito fácil. Você já se perguntou o porquê de algumas pessoas elas tomam decisões tão rapidamente diante de certas circunstâncias? Pois é. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o gatilho mental da história. Isto mesmo, o poder da história para influenciar pessoas. Mas antes da vinheta, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Até mais. Olá, eu sou o Ed. Eu sou facilitador de relacionamento da equipe Staff 10. Nós trabalhamos com questões como insegurança, baixa autoestima. Nós temos o objetivo de transformar vidas de relacionamento buscando formas, estratégias e ferramentas que intensifiquem numa comunicação clara e objetiva. No vídeo de hoje, nós estaremos abordando o poder da história para o conhecimento das pessoas nos quais você está se relacionando. Quantas vezes você já tentou convencer as pessoas de algo que você queria e você teve uma enorme dificuldade? Pois é, existem diversas técnicas de persuasão que podem ser aplicadas na comunicação com o objetivo de facilitar o processo de decisão de algumas pessoas e até de convencimento que você quer com elas. Uma dessas técnicas é justamente o gatilho mental da história. Mas antes de falar sobre o gatilho mental da história, deixa eu te explicar o que é gatilho mental. Gatilhos mentais são técnicas utilizadas onde você acessa certas regiões do nosso cérebro. Eu estou aqui falando especificamente de duas regiões principais que existem no nosso cérebro: o neocórtex e o sistema límbico. O neocórtex é a parte que interpreta a linguagem, os dados, as informações, benefícios e trabalha também com o sistema lógico do nosso cérebro. Ela é a mais desenvolvida, mas também ela não é a responsável pela maioria das decisões que são tomadas. Já o sistema límbico, ele é o responsável pelas nossas emoções e instinto. É esta parte que a maioria das pessoas ela utilizam justamente nas tomadas de decisões de suas vidas. Quando o sistema límbico ele é acionado, nós fazemos duas coisas. Nós fazemos com que a pessoa preste atenção no que nós estamos falando e também ela faz com que ela tome uma ação. Justamente porque ela utiliza o quê? Ela utiliza muito a emoção. Em vídeo futuro, falaremos mais especificamente sobre o neocórtex e o sistema límbico. Até porque este não é o foco principal deste vídeo. O foco principal deste vídeo é justamente falar sobre o gatilho mental da história. Vamos agora fazer uma certa viagem ao passado. Lembra-se quando você era criança, seus pais costumavam contar história para fazer você dormir? Quantas vezes você fez alguma coisa errada e teu pai te chamava na maior e te contava uma história justamente para te dar uma lição de vida? Quantas vezes você já teve algum problema na sua vida, jovem, adolescente ou até como adulto mesmo, e você, ao tentar conversar com as pessoas, elas te deram histórias de fatos muito parecidos com esse teu, justamente para que você pudesse fazer uma reflexão e tomar isto como ensinamento para a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Você geralmente está com algum tipo de problema na sua vida, ou você está querendo convencer alguém. Não importa quem seja essa pessoa, um amigo, uma pessoa do trabalho, o seu namorado, sua namorada, qualquer pessoa que esteja próximo de você, que faça parte do seu relacionamento. E geralmente você já tentou em algum momento contar uma história para essa pessoa, para tentar convencê-la de algo, para tentar fazer a pessoa acreditar naquilo que você está falando?
for parar para analisar, veja que o próprio Jesus Cristo, ele contava parábolas, que eram histórias, justamente para passar suas mensagens para seus discípulos e também para a sociedade de uma forma geral. O mesmo acontecia com os iogues da Índia e até alguns mestres chineses. Se você prestar atenção, for fazer uma pesquisa, verificar que muitos dos mestres chineses, ele conta histórias justamente para passar suas mensagens para seus discípulos. Então, desta forma você percebe que a maioria dos grandes líderes mundiais, das grandes pessoas, essas que foram assim muito influenciáveis, elas sempre usaram o poder da história. Então você já percebeu que a maioria das pessoas que foram influenciáveis no mundo, eles sempre utilizaram do poder da história para convencer. Eles utilizaram este poder justamente para passar uma mensagem de vida, até para resolver alguns conflitos. Pois é, o que eu tenho para te falar é que o poder da história, ela tem não só um poder de convencer, mas ela faz conexões interpessoais com as pessoas. Vamos fazer aqui um exercício prático para que você tenha ideia do que eu estou falando. Se você estiver tentando convencer algum amigo teu de alguma coisa, tenta usar o poder da história, tenta contar uma história qualquer. Agora você tem que ser íntegro nesta história, não pode ser uma história falsa. Se caso você não tiver uma história verídica para passar para esta pessoa, conta uma fábula, uma história infantil, qualquer coisa, desde que tenha integridade nessa história. E lembre-se sempre que a integridade ela é fator primordial para as nossas vidas. Você tem que ser sincero, você tem que ser verídico naquilo que você está passando para as pessoas. Nunca tenta contar uma história falsa para tentar convencer alguém, porque isso não é legal. Então assim, usa sempre da integridade. E você vai perceber que esta integridade vai fazer com que você consiga convencer essas pessoas naquilo que você quer. Lembrando sempre que você não pode utilizar o gatilho mental da história, o poder da história, para querer prejudicar as pessoas. Quando você estiver contando essa história, lembre-se que tem que ter um personagem, tem que ter um contexto para aquilo que você está falando. Você tem que ter uma trajetória, algo que leve o personagem àquilo que você está falando, ao foco que você está realmente tendo. Lembrando sempre que o objetivo da história é ajudar a quem estiver precisando ou até mesmo convencer alguém de uma ideia sua que seja positiva. A integridade está acima de tudo. Pois é, lembre-se sempre que o sucesso, a felicidade e o prazer, eles sempre vêm com a integridade e com a veracidade. Utilizando o gatilho mental da história de forma correta, verídica, você pode alcançar o objetivo traçado na sua vida. Lembre-se, o gatilho mental da história é poderoso. Se você gostou deste vídeo, se você quiser que a gente explane mais sobre alguns gatilhos mentais, deixe algum comentário aqui embaixo. Na verdade, nós temos dezenas de gatilhos mentais que podemos te passar. Se você gostou, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Até mais.